paz do Senhor, queridas. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos do curso de capacitação de liderança, onde estamos estudando mais profundamente o livro Formador de Heróis. E esse livro muito tem nos ajudado a ter visões diferentes sobre o que é a célula, sobre o que um líder deve fazer, sobre como um líder deve atuar, como ser um líder que forma heróis, que forma outros líderes. Iniciamos conceituando sonho, realidade, foco e método. Também falamos sobre as igrejas, que neste tema nós trocamos o nome igreja por células. Então temos 5 níveis aí de igrejas. Nós vimos o nível 1, que são as células que estão diminuindo, que estão em declínio, onde a participação está decrescendo, onde a liderança está sem uma clareza de foco. Às vezes o mundo mudou ao redor da célula e é necessário não pecar, mas acompanhar mudanças culturais. Isso é muito importante. E às vezes ocorre um escândalo com alguém da célula e isso faz com que as outras pessoas se afastem, como nós discutimos na nossa última aula. Então vem a pergunta: se o líder se depara com sua célula diminuindo, em declínio, ele se pergunta: como eu faço a minha célula crescer? Como eu continuo liderando se não tenho ajuda? Como eu lutarei para não ficar desanimado? Como eu posso simplificar tudo para ficar mais fácil? Então são perguntas recorrentes em que a gente por muitas vezes se encontra nessa situação, e é aqui que nós estamos, é aonde vamos fazer esse diferencial. Quando nos deparamos com perguntas desse tipo, com situações dessa forma em nossa célula, o que nós devemos fazer? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é orar a Deus, para que Ele venha nos dar direcionamento. Então temos também o nível 2, que são as células que estão se mantendo, que estão estabilizadas. A célula até cresce, mas diminui em mesma proporção. Não há uma continuidade, não há um crescimento. Que sempre tem gente nova chegando, mas pouco apoio. E as pessoas, a liderança, mais especificamente, continua se perguntando: como eu faço a minha célula crescer? Como eu treino alguém? Como eu posso manter o número de pessoas? Como eu posso procurar mais voluntários? Então, 80% das igrejas e líderes infelizmente pensam assim, mas nós estamos aqui estudando juntas para que não fiquemos com estas perguntas, mas que busquemos outras formas de fazer com que a nossa célula venha a se multiplicar. E é justamente esta visão que esse livro vem dar para a gente, quando diz que não fomos feitos para atuarmos sozinhos. Temos que pensar que para verdadeiros heróis, o eu é formado por nós e no reino. Temos também as perguntas: como minha célula pode alcançar vidas para Jesus? Como minha célula pode desenvolver espírito crítico nas pessoas, desenvolvendo senso de servir? Como um líder pode fazer com que
os integrantes da célula despertem para tudo isso. Tudo tem que partir dele. Tudo tem que partir do líder. São as atitudes do líder que vão fazer grande diferença nas pessoas que estão frequentando a célula. Se esse líder centraliza tudo nele, dificilmente a célula vai sair da situação em que se encontra, se estiver passando pelo nível 1 ou nível 2. Ele tem que começar a compartilhar tudo isso, a delegar funções para todos que fazem parte da célula. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que sozinho nós não vamos conseguir. Nós temos que trazer mais pessoas para perto de nós, pessoas para trabalhar no reino com o mesmo amor que a gente trabalha também. Então, a sua posição enquanto líder, a sua postura enquanto líder, vai fazer um grande diferencial na sua célula, na célula que você lidera. Isso aí sim vai fazer diferença. E você não pode se manter nesses dois níveis. Se você se enxerga assim, opa, alguma coisa está errada. Então, vamos mudar essa história, vamos mudar a visão, vamos orar pedindo a Deus discernimento, sabedoria para lidar com as situações. Pensar assim já mostra uma mudança de foco e o método acaba melhorando. Quando a gente começa a pensar como é que a minha célula pode alcançar mais vidas para Jesus. Então você vai começar a ver isso de outra forma, a trabalhar com o seu grupo para que todos pensem da mesma forma. Como é que a gente vai alcançar mais pessoas, mais vidas para Jesus? Como é que a célula vai estar atuando? Não é o líder só, é chamar todos que fazem parte da célula para colocar a mão na massa e trabalhar em prol do reino. Temos também a célula de nível 3, que são as que estão crescendo lentamente. Às vezes o crescimento é enganoso, é um entra e sai, mas nada de conversão para o reino. Por vezes é apenas um carisma do líder, quando o verdadeiro líder deveria ser Jesus e o líder humano um instrumento. Isso é um grande problema, muitas vezes nas células, onde o líder tem aquele carisma, onde todos gostam do líder e, infelizmente, não pensam no crescimento, na multiplicação. Nós temos que ter a visão de que tudo que nós estamos fazendo ali na nossa célula não é para nós, não é para a igreja, é para o reino de Deus. E outras vidas precisam ser alcançadas. É por isso que acontece a multiplicação. Então, quando essas células estão crescendo lentamente, várias vezes é por isso. Porque entra um grupo muito grande, a célula de repente fica muito numerosa, mas na mesma proporção em que entra um grupo grande, também sai um grupo grande. E ela fica nesse crescimento de crescer lentamente, porque há esse entra e sai de pessoas. Então vem a pergunta, as perguntas na verdade. O meu estilo de liderança deve mudar agora que crescemos? Como podemos ajudar? Que no caso é acolher o recém-chegado. Como podemos fazer discípulos em todas as nações? No trabalho, o vizinho, a pessoa da academia.
todas essas perguntas já foi substituída aqui por nós. Não é como eu, não é como você, é como nós iremos fazer isso. A visão precisa ser clara, já que é em tudo em prol do reino. O foco não é mais crescer a célula, mas receber e aumentar cidadãos no reino. Este é o objetivo principal da célula. É fazer com que o evangelho seja expandido. É fazer com que as pessoas compreendam o que é servir ao reino. Então, nós vamos ser apenas instrumento nas mãos do Senhor. E Ele vai trabalhando em nossas vidas para que nós possamos, cada dia mais, trazer pessoas para o seu reino que estejam dispostas a expandir esse evangelho. O alto herói começa realmente a pensar em fazer os outros de heróis e não mais ele, em função do reino. Então o líder deixa de estar focando tudo nele para focar em outros líderes, para que esse evangelho seja proclamado. Tudo em prol do reino. Neil Collins, ele diz: leve o seu sonho atual para a igreja e multiplique-o por 1 milhão. A pergunta que ele faz: qual o sonho de minha liderança? Você também pode estar se fazendo essa pergunta. A célula, a igreja, o reino é de Deus. Não somos donos, apenas mordomos. Então não é mais minha célula, é a nossa célula. Não é mais minha igreja, é a nossa igreja. Não é mais o meu reino, é o reino de Deus. É Ele quem tem que estar à frente de tudo, é Ele que tem que estar acima de qualquer coisa. E a gente tem que trabalhar na obra dele em prol do reino que é dele. Pensar assim nos leva para o nível 4, que são as células que estão realmente se reproduzindo, e o nível 5, que são as células que estão se multiplicando. Então é nesse nível 4 e nesse nível 5 que a gente deve focar. Células que estão realmente se reproduzindo, células que estão se multiplicando. Apenas 4% das igrejas estão nesses dois níveis. O problema, a dificuldade é obedecer e fazer discípulos de todas as nações, Judéia, Samaria e confins da terra. Um ministério como a célula que pense apenas no local só conseguirá no máximo obedecer à Judéia, infelizmente. Então, ainda no nível 4, que são as células que estão realmente se reproduzindo, temos 3 perguntas. Como podemos ser mais ativos no plantio de uma nova célula? Como podemos desenvolver uma cultura de formação de discípulos? E como melhor desenvolver um novo herói líder? É para isso que nós estamos estudando e é nesse ponto que nós vamos chegar. O nível 5, que são as células que estão se multiplicando. Quais são as melhores práticas para desenvolver um líder? Como podemos arrumar mais tempo para dedicação? Como mudamos de podemos fazer e você não precisa se preocupar com você pode fazer e nós nos preocuparemos em lhe apoiar? Já pensou? Uma célula onde todos vão ter essa visão, que maravilha! Quem é que cresce? O reino do Senhor que vai crescer com isso. E nós que somos, que estamos como líderes de células,
a gente precisa passar isso para as mulheres que estão conosco na nossa célula, para que todas tenham esta visão de reino, que todas tenham essa disposição de estar fazendo algo para o reino. Quando nós aceitamos participar desse curso de capacitação de liderança, nós não estávamos aceitando participar porque, ou pelo menos não deveríamos estar, porque o pastor estava pedindo para que todos os líderes participassem. Mas que nós possamos ter essa visão de que cada conhecimento que é adquirido, nós estamos fazendo com que nós sejamos usadas, nós sejamos transformadas, nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Então, se é tudo novo para você, começa já a ir colocando algumas coisas em prática, desse nível 4, desse nível 5, que é onde nós devemos chegar. Como é que nós podemos desenvolver um novo herói líder em nossa célula? Que postura nós devemos ter daqui para frente? Porque nós já sabemos como é que nós devemos agir daqui para frente. É não pensar mais naquela coisa mais voltada para o eu, mas voltada para o nós. Como nós podemos servir melhor no reino de Deus. Como nós podemos liderar melhor a nossa célula para que ela venha a crescer e multiplicar de forma saudável, de forma que todos tenham a consciência de que estão fazendo o melhor para o reino. Os formadores de heróis visam a expansão do reino. E é justamente através desse nível 4 e de nível 5, onde as células estão realmente se produzindo e onde as células estão se multiplicando. Então, as perguntas corretas levam ao foco correto e ao desenvolvimento de um método correto, porque a visão é correta. Eita Jesus! Já pensou? Quando a gente começa a fazer as perguntas corretas, elas vão nos levar a esse foco correto. E a nossa visão também vai estar correta. Vai estar tudo em conformidade. O desenvolvimento do celular. Por que eu preciso ligar para um lugar se eu quero falar com uma pessoa? Foi assim que o criador do celular pensou. Foi a pergunta que ele fez. E foi aí que surgiu o primeiro celular. Ele não queria ligar para um lugar, que era como era utilizado o telefone fixo. Ele queria ligar já diretamente para a pessoa. E é assim que a gente precisa fazer também. A gente não precisa estar se perguntando como fazer algo. A gente precisa chamar pessoas para fazer conosco. Para mostrar a elas o quão maravilhoso é servir no reino de Deus. E isso é uma função primordial de um líder. Primordial. A partir do momento que você, líder, começar a pensar assim, enxergando as pessoas que estão sendo lideradas por você como futuros formadores de heróis. Aí sim, o reino de Deus vai ganhar muito com isso. Muito. O
o Evangelho vai ser cada vez mais proclamado em muitas vidas. O livro cita Albert Einstein e diz assim: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse disso, usaria os primeiros 55 minutos para determinar a pergunta apropriada a ser feita. Pois uma vez que eu saiba a pergunta apropriada, poderei resolver o problema em menos de 5 minutos. Olha que coisa linda. A pergunta de Joanne Russell, isso tudo está no livro de vocês, viu, meninas? Basta só consultar e vocês vão entender direitinho. A pergunta que Joanne Russell fez: como posso compartilhar minha vida e fé com outras pessoas? E você vai observar a mudança de foco aí. Quando ela faz outra pergunta: como posso ajudar outras mulheres a compartilharem a vida e a fé com outras, que por sua vez farão o mesmo com outras ainda. E assim vai se multiplicando. Não é como eu posso compartilhar a minha fé, mas como eu posso ajudar outras pessoas a conhecerem esse Deus que eu conheço. E como essas pessoas podem ajudar outras. Então vocês já estão percebendo como é que o formador de heróis, de líderes, ele deve atuar dentro da célula. Nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Olha que coisa linda. E Jesus fazia as perguntas certas. Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Está lá em Mateus 5,47. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado a duração de sua vida? Está em Mateus 6,27. E por que vos preocupais com as vestes? Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Porque tendes estes maus pensamentos em vossos corações? Acreditais que eu posso fazer isso? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Estas são muitas das várias perguntas que estão na palavra do Senhor, feitas por Jesus. Perguntas sábias, cheias de significado, e é assim que nós temos que agir enquanto líderes. Chamar outras pessoas que fazem parte de nossas células para também abraçar a obra do Senhor, também estar formando heróis, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe você, que o Senhor te dê cada dia mais sabedoria, discernimento do alto, para que você possa atuar como uma líder que forma outros líderes. Em nome de Jesus, que o Senhor te ajude, que o Senhor
tenha a mão sempre estendida para você. Quando você buscar a Ele, em nome de Jesus, Deus abençoe você.